O deserto. O que à primeira vista parece ser nada mais do que uma terra árida é, na verdade, uma das formas de paisagem mais fascinantes que nosso planeta tem a oferecer. Espetáculos impressionantes, às vezes acontecem nessas áreas livres de vegetação, e a vida também encontrou uma maneira de lidar com as demandas extremas desses lugares inóspitos. E de fato, os desertos ainda abrigam inúmeros mistérios, esperando para serem redescobertos e desvendados. Felizmente, já tivemos o privilégio de desenterrar alguns desses emocionantes mistérios, e aqui estão algumas das mais incríveis descobertas do deserto, feitas no passado recente. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar um like e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui até o final para aprender sobre uma das descobertas mais incríveis já feitas no deserto nos últimos anos. Mundo da Caverna Escondida. Em 1974, os amigos Gary Tannen e Randy Tufts decidiram explorar o deserto de Sonora. Os dois exploradores estavam de olho em uma misteriosa caverna subterrânea, mas ninguém poderia adivinhar com antecedência qual mundo oculto eles descobririam no fim das contas. Foi assim que os exploradores recreativos rastrearam um sistema de cavernas com mais de 3 quilômetros de extensão, que a partir de então ficou conhecido como Kirchner's Cavern State Park. Em detalhes, existem lá estalactites impressionantes que crescem em lugares há mais de 50 mil anos. Qualquer um que agora acredite que o complexo de cavernas foi imediatamente invadido por curiosos, logo após sua descoberta, cometeu um erro. Na verdade, Gary e Randy optaram por manter seu achado sensacional em segredo por quase 15 anos. No entanto, com o tempo, eles perceberam que esse tesouro natural só poderia ser preservado com a ajuda das autoridades oficiais, e é por isso que eles finalmente recorreram aos parques estaduais do Arizona. Em 1988, o público finalmente descobriu a existência das cavernas escondidas. Somente nos primeiros 3 anos, mais de 750 mil visitantes lotaram as cavernas Kirchner. No entanto, ainda existem inúmeras seções pouco exploradas. Gigante desde os tempos pré-históricos. Qualquer um que tenha se encontrado no Saara há cerca de 100 milhões de anos testemunhou uma visão verdadeiramente assustadora. Um enorme dinossauro predador que tinha 11 metros de comprimento e pesava 3 toneladas. Segundo isso, uma equipe de pesquisadores egípcios e americanos conseguiu recentemente rastrear o fóssil do gigante pré-histórico na formação Barrária. É muito provável que o predador pertencesse ao grupo dos Abelisauridae, que visualmente apresentava certas semelhanças com o poderoso T-Rex. Na verdade, a espécie ainda sem nome estava na melhor companhia na época. Milhões de anos atrás, o Saara fervilhava de dinossauros predadores. No entanto, não se sabe exatamente como os carnívoros conseguiram coexistir naquela época. Eles podem ter se especializado em diferentes presas, o que significa que o suprimento individual de alimentos nunca foi escasso. Aliás, a paisagem desértica de hoje era muito mais úmida e verde naquela época. O Saara provavelmente já incorporou um rico mundo de selva. Civilização perdida. Em 2011, exploradores britânicos descobriram as relíquias de uma civilização há muito esquecida na parte líbia do Saara. Entre os vestígios emocionantes, escondidos nas areias quentes do deserto por tantos séculos, estavam as ruínas de mais de 100 fazendas e aldeias. É comumente assumido que os assentamentos foram estabelecidos entre os anos 1 e 500 d.C. É concebível que o povo berbere dos Garamantes tenha sido responsável pela construção das cidades perdidas. Os edifícios correspondentes apoiam a tese de que essas pessoas tiveram uma influência cultural muito maior do que se supunha anteriormente. Em detalhes, os pesquisadores encontraram prédios semelhantes a castelos, apartamentos, cemitérios, campos e complexos sistemas de irrigação. Durante o trabalho, os especialistas contaram principalmente com a avaliação de imagens de satélite. Dessa forma, eles foram capazes de examinar áreas enormes em detalhes. Karakoto. Durante suas viagens de pesquisa entre 1901 e 1909, o russo Pyotr Kozlov conseguiu fazer o que ninguém fazia há séculos. Rastreou os restos da cidade medieval de Karakoto. No século XI, a cidade no deserto de Gobi ganhou fama como um próspero centro comercial e algumas décadas depois, Karakoto caiu nas mãos dos mongóis. Mas mesmo sob domínio dos seguidores de Gengis Khan, a cidade continuou a florescer.
Seu fim só foi anunciado pelo ataque dos chineses. Em 1372, os soldados da dinastia Ming desviaram um rio que posteriormente abastecia a cidade com a água necessária para sobreviver. Quando os poços finalmente secaram, o governante Karabator reconheceu a situação desesperadora e tomou uma decisão drástica. Em vez de se render a seus inimigos, ele matou sua família e depois a si mesmo. Os cidadãos e soldados restantes foram finalmente mortos pelos invasores chineses. Novidades de Nazaré. Nazaré tem um status incomparável na fé cristã. Assim, a cidade do norte de Israel é referida em todos os evangelhos como a pátria de Jesus e o local de residência de seus pais, irmãos e irmãs. Durante muito tempo, os especialistas acreditaram que a histórica Nazaré era pouco mais do que uma pequena aldeia. No entanto, pesquisas recentes mostram que a cidade era significativamente maior do que se pensava. Portanto, Nazaré provavelmente incorporava uma metrópole florescente no meio do deserto, e o modo de vida dos moradores deve ter diferido significativamente dos hábitos de seus vizinhos. Um clima muito conservador e anti-romano prevalecia na população, e as leis judaicas também foram observadas com mais rigor do que em qualquer outro lugar, embora ainda fosse prática comum na cidade vizinha de Séforos fertilizar os campos com excrementos humanos. Isso era estritamente proibido em Nazaré, devido a regulamentos religiosos. Altar de pedra. Um antigo altar de pedra foi recuperado na Jordânia, datado de cerca de 2.800 anos. No entanto, a inscrição que adorna o artefato coloca alguns enigmas para os especialistas. Enquanto as palavras foram escritas em moabita, os números vêm do egípcio antigo. Uma das inscrições fala no saque da cidade de Astaroth. A outra é um pouco mais enigmática. Afirma que 4.000 homens estranhos foram espalhados e abandonados. Alguns especialistas acreditam que o artefato recuperado é uma evidência da rebelião de Moabe contra o reino de Israel. Embora a revolta seja mencionada na Bíblia hebraica, de um ponto de vista puramente arqueológico, não há evidências de que ela realmente tenha ocorrido. Parque Aquático Lago Dolores. Olhos brilhantes de crianças, famílias felizes, agitação barulhenta. Você não encontrará tudo isso no Parque Aquático Lago Dolores há muito tempo. No início dos anos 1960, o empresário Bob Byers teve uma ideia inteligente. Ele queria construir o primeiro parque aquático dos Estados Unidos, na borda leste do deserto de Mojave. Consequentemente, uma das maiores atrações da instalação eram os muitos slides emocionantes. No entanto, como o parque começou a atrair menos visitantes, ele foi vendido para um grupo de investidores em 1990. Eles planejavam construir um parque temático dos anos 1950 no local, mas problemas financeiros resultaram na devolução da propriedade à família Byers. A partir de então, foram feitas tentativas para dar nova vida às instalações, sob o nome de Discovery Water Park, mas mesmo a reforma de $400 mil não conseguiu impedir o desaparecimento final. Hoje em dia, não há vestígios dos toboáguas e atrações. Como as pessoas continuam chegando ao local e removendo o metal das construções, o parque aquático hoje se assemelha a uma paisagem bizarra de ruínas. Aliás, os vândalos não têm muita dificuldade. Como a propriedade não está cercada, pode-se entrar sem problemas. O que acontecerá com o lugar no futuro ainda está no ar. Cemitério ferroviário. No final do século XIX, a cidade boliviana de Uyuni se beneficiou muito com a expansão da primeira linha ferroviária do país. Naquela época, valiosas matérias-primas e metais eram transportados das minas para os pontos de transbordo, no porto por meio de trilhos. No entanto, este ramo da indústria entrou em colapso total na década de 1940. Depois que mais e mais minas fecharam suas portas, as linhas ferroviárias anteriormente muito usadas não eram mais necessárias. Em vez de descartar as ferrovias profissionalmente, elas foram fechadas sem mais delongas e deixadas para se deteriorar naturalmente. Assim, desde então, passaram cerca de 100 locomotivas no sopé das salinas do Salar de Uyuni, que, no entanto, só se desintegram lentamente devido ao clima predominante. De vez em quando, moradores visitam o local para se abastecer de sucata, mas muitos turistas também aproveitam para dar uma olhada no maior cemitério ferroviário do mundo. Areia respirante. A última descoberta dos cientistas nos lembra mais uma vez que o deserto não é tão sem vida quanto parece à primeira vista. E com isso não nos referimos aos animais que vivem nas infinitas paisagens arenosas, mas sim às próprias dunas. Há muito tempo, sabemos que esses montes de areia crescem
se movem e até interagem entre si. Uma sondagem complexa, feita por especialistas, agora mostra que as dunas de areia estão literalmente respirando. Quando está seco, o vento levanta as camadas superiores de areia, fazendo com que a umidade armazenada desça a duna. O vapor da água se infiltra entre os grãos de areia, e assim que o vento sopra, as condições de pressão mudam, de modo que a umidade é pressionada para dentro dos poros da duna. Esta respiração da areia provavelmente ajuda os micro-organismos a sobreviver nas paisagens dunares. Nova aranha do deserto. A Enciclopédia dos Bichos Rastejantes tem mais um representante. No deserto indiano de Thar, pesquisadores conseguiram recentemente descobrir uma nova espécie de aranha. No detalhe, trata-se de uma aranha saltadora, e como o nome sugere, essas criaturinhas são conhecidas por emboscar suas presas e depois dominá-las com um salto. Pseudomogro sudi, o nome oficial da aranha, fica em casa na grama seca e tem apenas 4 milímetros de comprimento, enquanto os espécimes masculinos têm a cabeça marrom escura, com cabelos claros. A cabeça da fêmea apresenta um tom brilhante de amarelo. Quantas aranhas desconhecidas ainda se escondem no deserto de Thar, é incerto. A fauna de aranhas é virtualmente inexplorada. O último rei da Babilônia. Traços do passado ainda são visíveis. No coração do deserto da Arábia Saudita, especialistas encontraram uma imagem antiga que nos mostra o último rei da Babilônia. Esculpida há cerca de 2.550 anos, a inscrição que a acompanha nos fornece as informações necessárias sobre a misteriosa escultura. Nabonido governou entre os anos 556 e 539 a.C. Além do cetro real, também reconhecemos 4 símbolos significativos na pedra de basalto: uma cobra, uma flor, um sol e uma lua crescente. Os especialistas suspeitam que esses sinais têm um contexto religioso, mas seu histórico exato não é totalmente compreendido. O mesmo se aplica ao destino do rei. Se ele foi morto ou exilado após a invasão dos persas e a queda da Babilônia, não está claro. O último registro seguro da vida do governante diz: tudo que Nabonido havia criado em sua vida foi espalhado como cinzas pelo vento, em todas as direções. Planta imortal. As circunstâncias que prevalecem no deserto da Namíbia podem ser descritas como extremas sem hesitação. Uma das plantas mais bizarras do nosso planeta mostra como ainda é possível resistir ao calor escaldante por milhões de anos. A chamada welwitschia. Essa espécie de planta, que só cresce no deserto da Namíbia, pode viver várias centenas de anos. No entanto, ela só tem um único par de folhas que se espalham com o tempo, o que faz parecer que a welwitschia chama muitas folhas diferentes de suas. As duas folhas podem ter mais de 2,5 metros de comprimento, e acredita-se que espécimes particularmente grandes vivam até 2.000 anos. É provável que o welwitschia absorva principalmente água do solo, mas a influência do orvalho, que é absorvido pelas folhas, também pode desempenhar algum papel no suprimento. Araucum. Na fronteira entre o Uzbequistão e o Cazaquistão, encontramos aquele que é provavelmente o deserto mais jovem do mundo, o Araucum, onde hoje vemos principalmente crostas de sal, areia e naufrágios esquecidos. Era onde antes ficava o poderoso Mar de Aral, com um tamanho de 68.000 km². Foi um dos maiores lagos interiores do mundo, até o início dos anos 1960. Com o tempo, porém, a União Soviética decidiu explorar o Mar de Aral para fornecer água às vastas áreas de cultivo de algodão. Desta forma, o volume de água foi reduzido em 90%, enquanto a salinidade quadriplicou na mesma área. Uma das consequências desse desenvolvimento é o aumento da ocorrência de tempestade de areia. As partículas de poeira sopradas formam nuvens de até 400 km de extensão, carregando substâncias perigosas como pesticidas, metais pesados e até material radioativo para áreas a mais de 2.000 km de distância. Deserto da Arábia. O deserto da Arábia é o lar de tantas maravilhas e mistérios que poderíamos fazer um vídeo inteiro só sobre esse assunto. Um dos locais mais fascinantes fica em Abu Dhabi e se chama Bidar bin Saud. Este antigo local de caravanas apresentava sistemas de irrigação sofisticados e serviu como um importante centro para comerciantes e viajantes por pelo menos 5.000 anos. Na mesma região, também encontramos túmulos da Idade do Bronze e Garn bin Saud, uma formação rochosa de 36 metros de altura que também serviu de cemitério. Após a morte,
Apenas os membros do mais alto escalão da sociedade podiam ser enterrados no cume dessa elevação natural. Não menos interessante é o Parque Arqueológico de Healy, cujas raízes também remontam à Idade do Bronze. Alguns anos atrás, impressões digitais de cerca de 3.000 anos foram descobertas aqui. Elas provavelmente vêm dos trabalhadores que trabalharam em construções lá. Círculos de fadas. Se você fizesse uma caminhada pelo deserto da Namíbia, acabaria encontrando uma estranha área de terra, que até hoje nunca foi explicada. Essas misteriosas estruturas circulares no solo são chamadas de círculos de fadas pelos habitantes locais, pois ninguém sabe de onde vieram. Se você olhar para os círculos e tomá-los pelo valor de face, parece que eles foram criados por alguma força invisível. Isso porque não há explicação natural sobre como eles surgiram. Eles não parecem ter sido criados por nenhum processo natural atualmente conhecido. Até hoje, as origens dos chamados círculos de fadas permanecem desconhecidas, mas isso não significa que não existam inúmeras teorias que propõem de onde eles vieram. Algumas pessoas afirmam que criaturas como cupins podem ter causado danos ao solo, resultando em círculos estranhos. Outros acreditam que fungos nocivos podem estar fazendo com que a grama e outras vegetações se recusem a crescer. No entanto, nenhuma dessas teorias foi comprovada. Outra ideia absurda é que gases subterrâneos estão causando o círculo, ou mesmo avestruzes ou zebras estão rolando no chão. Nenhuma dessas explicações parece fazer sentido, nem poderia nenhuma delas causar a formação de tais círculos perfeitos de forma realista. Outro fato estranho é que os círculos nunca se sobrepõem. Eles são todos separados e se destacam dos outros. Não sabemos o que isso pode significar para a paisagem natural, mas levou muitos a acreditar que os círculos estão sendo criados por uma força desconhecida. Os círculos podem atingir diâmetros de 2 a 20 metros. Todos eles aparecerão por um período de cerca de 75 anos antes de desaparecerem para nunca mais serem vistos. Mesquita Esquecida. Cobrindo uma área de 12.000 km², o deserto de Negev cobre cerca de 60% do território nacional de Israel. Agora sabemos que a área também abriga uma das mesquitas mais antigas do mundo. A sala quadrada, voltada para Meca, foi descoberta durante as obras. O pequeno prédio foi construído há cerca de 1.200 anos e oferecia espaço para cerca de 12 crentes. As ruínas de um luxuoso edifício residencial, encontradas nas proximidades, sugerem que a mesquita já foi usada pela elite social. Faixa de buracos. A faixa de buracos é uma área altamente misteriosa no Peru que abriga cerca de 7.000 buracos que foram cavados no chão do deserto. Estima-se que cada um dos furos tenha cerca de 2 metros de profundidade, sendo a área total dos furos de cerca de 1,5 km de comprimento e cerca de 20 metros de largura. Os buracos foram descobertos pela primeira vez quando os pesquisadores estavam olhando para o Vale de Pisco, no Planalto de Nazca. Quem criou esses buracos ou a que propósito eles servem nunca foi determinado. Alguns acreditam que eles poderiam ter sido usados para algum tipo de propósito religioso ou cerimonial. Outros acreditam que podem ser nada mais do que um cemitério para as pessoas que viveram lá há muitos anos. Tudo o que sabemos com certeza é que as covas foram cavadas entre os séculos XV e XVI, mas não sabemos se teriam sido cavadas pelos povos Inca, Nazca ou Paracas. Podem também ter pertencido a um assentamento que se perdeu no tempo. A Cidade do Cinema. A Cidade do Cinema no Catar é indiscutivelmente um dos sets de filmagens mais isolados do mundo. A várias horas de carro da capital Doha, a vila no meio do deserto inicialmente parece uma antiga cidade beduína. Não é exatamente fácil descobrir quais filmes já foram filmados aqui, dependendo de para quem você pergunta. As respostas variam muito. O que é certo é que onde hoje é a Cidade do Cinema, já existiu uma vila de pescadores. No entanto, não há vestígios de astros de filmes e séries na grande cidade pano de fundo. Na maioria das vezes, você encontra apenas alguns guardas de segurança que ficam de olho na propriedade. Casa de Abraão. Arqueólogos britânicos descobriram recentemente um enorme complexo perto da antiga cidade de Ur, localizada no que hoje é o Iraque. É uma das mais antigas fundações de cidades sumérias de todos os tempos, datada de 4.000 anos antes de Cristo. Um dos edifícios mais impressionantes é, sem dúvida, o pomposo zigurate do deus da lua Nana.
Este enorme templo escalonado de 25 metros de altura foi construído há mais de 4.000 anos. No Antigo Testamento, aprendemos que Abraão, o chamado progenitor de Israel, também veio de Ur. O complexo mencionado no início é uma das descobertas mais importantes do passado recente. Com quase 80 metros de comprimento, este deve ter sido um edifício de extrema importância. Pode ter sido utilizado para fins administrativos ou religiosos. No entanto, porque o prédio foi erguido a quase 20 quilômetros da capital atual, ainda não foi descoberto. Prisão abandonada. Em 1952, o governo dos Estados Unidos mandou construir a chamada Estação da Força Aérea de Boron. A instalação militar foi então abandonada em meados da década de 1970, apenas para ser convertida em prisão pouco tempo depois. Até o ano 2000, condenados do sexo masculino, que cometeram crimes relativamente menores, foram alojados aqui. As precauções de segurança foram igualmente relaxadas. Não havia cercas ou torres de vigia aqui. Na verdade, nem mesmo as celas podiam ser trancadas. No entanto, depois que a cadeia finalmente fechou as portas, a instituição penal foi deixada completamente à sua própria sorte. Na verdade, é estritamente proibido entrar nas instalações sem permissão oficial. Qualquer um que vá a este lugar perdido de qualquer maneira deve esperar uma multa pesada ou uma sentença de prisão. Igreja soterrada. No final do século XIII, o clero da Jutlândia, na Dinamarca, decidiu dedicar uma igreja a São Lourenço. Assim aconteceu que a igreja ganhou uma magnífica torre, uma sacristia, um alpendre e até um pequeno cemitério. O problema, a igreja estava rodeada de campos e prados, pelo que não havia praticamente nada que a pudesse salvar do progressivo assoreamento. Com o tempo, isso se tornou um problema tão grande que a entrada da igreja teve que ser desenterrada periodicamente. No final do século XVIII, os habitantes cederam à superioridade da natureza. A igreja foi totalmente demolida, exceto a torre da igreja. Presumivelmente, alguns resquícios daquela época ainda estão dormindo sob a areia hoje. Além do piso original, este inclui também as lápides de autoridades eclesiásticas. Mesmo que a igreja não sirva mais ao seu propósito original, os cultos ainda são realizados aqui, durante os meses de verão a céu aberto. Qual das descobertas do deserto mais te intrigou hoje? Como sempre, deixe-nos saber seus pensamentos, sugestões e comentários sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Além disso, não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho para ficar atualizado a partir de agora. Interessado em aprender mais sobre as descobertas mais emocionantes de todos os tempos? Então dê uma olhada nos outros vídeos do nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das imagens nos créditos. Obrigado por assistir e até a próxima!